Olá, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Estamos no sexto dia de campanha de jejum e oração e tá tremendo, tá maravilhoso. A vigília que nós fizemos foi poderosa e estamos sentindo uma sensibilidade do mundo espiritual, um quebrantamento acontecendo e o mundo espiritual está sendo afetado pelo nosso tempo de jejum e oração. Sabemos que o jejum e a oração foi a prática dos judeus sempre. O povo de Deus sempre praticaram o jejum e a oração. E quando chegamos no ministério de Jesus, percebemos que ele priorizou o jejum de tal maneira que foi a primeira ação dele ao ser batizado com o Espírito Santo, ao receber o Espírito Santo, foi jejuar 40 dias. Não é? E quando chegamos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 20, os fariseus vão questionar, porque eles jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam, e eles chegaram para Jesus perguntando por que os discípulos dos fariseus e do João Batista jejuam e os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus, usa o exemplo do noivo, ele diz, olha, podem os convidados do noivo jejuar enquanto estão com o noivo, com o esposo? Enquanto o esposo estiver perto, eles não podem jejuar, porque eles foram convidados para participar daquela bênção, daquele banquete. Como é que alguém que veio para participar de um banquete vai dizer, não, eu não posso comer porque eu estou jejuando? Ele foi convidado para desfrutar daquele momento. E aí Jesus diz, mas dias virão em que o esposo será tirado, e então eles vão voltar a jejuar. E ele é o esposo, ele usa esse exemplo para dizer que ele é o noivo, ele é o esposo. Que enquanto ele estivesse ali com os discípulos não deveriam jejuar. Por que não deveriam jejuar? Porque eles estavam desfrutando de algo que o Senhor Jesus havia preparado. Eles estavam debaixo da cobertura do Senhor Jesus. Tudo que eles estavam desfrutando, Jesus conquistou lá nos 40 dias de jejum. Então, você vê que os discípulos saíam, eles pregavam, curavam os enfermos, expulsavam os demônios, mas esse poder não foi conquistado por eles mesmos. Esse poder foi concedido por Jesus. Mas haveria um tempo em que eles teriam que conquistar esse poder para a vida pessoal deles. Então Jesus falou, no dia que o noivo for tirado, no dia que eu for levantado, no dia que eu for me embora, eles vão precisar jejuar. É o que aconteceu. Quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz que os discípulos ficaram orando, receberam o Espírito Santo, e a partir de então eles passaram a ter uma prática de jejum e oração pela igreja, pelo ministério deles, porque agora era pessoal, agora eles precisavam realmente andar com os próprios pés, claro que no governo do Espírito Santo, mas agora o ministério era deles, não era mais do Senhor Jesus. Jesus fez a parte dele, agora é a parte dos discípulos, jejuar, orar, conquistar as batalhas no mundo espiritual, para que então o ministério seja proeminente. Por que nós jejuamos? Nós jejuamos para que a natureza terrena, que é guiada, manipulada pelos 5 sentidos, perca força. E que o nosso espírito, agora unido com o Espírito Santo, tenha força para dominar e reinar. E então a gente possa ter força no mundo espiritual. Jesus diz que a caixa de demônios, que só expulsa com jejum e oração. Nós jejuamos para que nossa natureza, que tanto nos atrapalha, saia de cena e possamos viver no Espírito. Muitos acreditam que não precisam mais jejuar, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Ele, o próprio Jesus fala, Marcos 2,20, dias virão em que eles vão precisar jejuar. E esses dias são esses, porque enquanto vivemos na terra, precisamos mortificar nossa carne, precisamos fazer o sacrifício, entregar nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possamos ser vitoriosos no mundo espiritual. E o propósito desse tempo de jejum que estamos fazendo é o mais nobre possível. Estamos jejuando pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas que estão encarceradas, enjauladas com cadeias espirituais. Estamos orando, quebrando essas cadeias, para que então essas pedras, essas barreiras sejam removidas e as pessoas sejam sensíveis à pregação do Evangelho. Então você que está conosco nessa batalha de jejum e oração, permaneça, fique firme, não desista, não pare, vamos avançando,
porque até dia 8 de novembro nós veremos grandes coisas da parte de Deus. Deus te abençoe, seja contigo, em nome do Senhor Jesus.